Então nós vamos dar início ao nosso estudo, e o estudo da noite ele vem retratar para nós o capítulo das preces, né? E o item 38 e 39. Esse item 38 e 39, um é o prefácio e a outra, o 39, é a prece. É sobre a prece daqueles que nós vamos na hora de dormir, né? Outras traduções põem na hora de deitar, na hora de dormir, é tudo a mesma coisa, né? E o que é importante nessa prece? O que eu tirei dessa prece para nós? Primeiro é a nossa preparação, deixando o nosso dia, às vezes um dia cansativo, um dia de luta, um dia de situações vivenciadas, de dores ou às vezes de alegrias, mas que esse momento da prece, de preparação para que o nosso espírito saia do corpo e vá ao encontro de outros espíritos ou vivencia, e temos muitas vivências, que muitos médiuns, eles funcionam muito à noite e trazem essas recordações, que nós vamos ver que as recordações são chamadas de sonhos, né? Eu tive um sonho com fulano e eu ouvi tal coisa e tal situação. Eu trouxe alguns elementos aqui para contribuir, tanto do Livro dos Espíritos, algumas perguntas do Livro dos Médiuns, e André Luiz também, que retrata para nós essa questão do sono e do sonho. Então, a questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então eu vou deixar meu corpo, meu espírito vai ficar ligado. Na passagem nós vamos ver que nós estamos como um prisioneiro aqui no corpo, em regime semiaberto. E aí a gente sai e tem a liberdade, o espírito está liberto, semi-liberto, né? Ele não está totalmente liberto. Então aí o Kardec fez essa pergunta: qual é essa liberdade? Como que são essas relações? As obras de André Luiz, eu deixo aqui até como indicação, elas estão recheadas de vários movimentos de encontros, de encontros dos médiuns trabalhando no plano espiritual, encontros familiares. Isso acontece muito, né, nas obras de André Luiz. Então quem depois puder estudar vai ser interessante. E a resposta dos espíritos é a seguinte: pelos sonhos. Então, essa vivência é trazida pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então, quando o corpo está em repouso, no estado de vigília, que é o sono, acordada, a gente tem menos faculdades do que o espírito liberto. O espírito liberto ele tem mais expansão, ele tem mais percepção do que quando nós estamos aqui em estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Aí eu fiz alguns recortes, porque essa resposta ela é longa. Tem vários trabalhos nessa resposta aqui. E tem uma outra pergunta duas perguntas dentro da mesma resposta. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Então, aí Kardec os espíritos colocaram essas questões respondendo a pergunta de Kardec. Olha para vocês verem como que são os espíritos, para não deixar dúvida para nós a respeito do sono e dos sonhos. O sono liberta a alma parcialmente do corpo, como nós dissemos, nós estamos em regime semiaberto. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então nós vivemos esse estado um pouco do pós-morte, o que nós vivemos no momento do sono, quando o espírito se despreende um pouco do corpo, embora esteja ligado pelo fio fio de prata, como nós falamos, né, que é o perispírito, está ali ligado. Então aí o espírito tem mais liberdade para encontrar e trabalhar no plano espiritual. E trazer também alguns aprendizados por lembranças, né? E ele pode levar também desejos, ele pode levar vontades, ele pode levar frustrações, ele pode levar traumas que são vivenciados no momento em que o espírito está livre. Então aqui coloca o seguinte,
uma outra, ainda continua a resposta. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Ele coloca isso. O que quer isso dizer? Os espíritos fazendo a pergunta dentro da resposta. Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormieis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Então, muitos pressentimentos, dupla vistas que acontecem no plano espiritual e que a gente traz, tem muitos médios noturnos, né? O Langerton sempre falava isso para nós, que existem médios noturnos, que eles funcionam bem à noite, né? E tem uma liberdade a mais, por, às vezes alguma predisposição orgânica que ele se desprende mais. Tem gente que tem um sono um pouco mais agitado e ele fica muito ligado ali ao corpo, né? Dependendo das circunstâncias, né? Então, essa resposta vem clarear para nós o quanto é importante essa preparação nossa na hora de dormir, para que o meu espírito tenha aquele encontro com a espiritualidade maior, através de estudos, na busca de um esclarecimento sobre uma situação. Então faça a sua prece, peça boa inspiração, peça encontro com o seu anjo da guarda. E os mais antigos, eles diziam sempre assim, quando eles iam resolver alguma questão que eles não tinham certeza. Eles falavam, vou conversar com o meu travesseiro. Depois que eu acordar, depois que eu acordar, eu já espero ter essa resposta, né? Então, a gente vê o quanto que estar no travesseiro é importante, né? Essa conversa com o travesseiro. Então, o item 38, que é o prefácio, que quem estiver seguindo aí o Evangelho, vai ver isso escrito para nós dessa forma. Algumas traduções mudam, viu, gente? Às vezes você vai ler alguma tradução e muda algum parágrafo, alguma frase, alguma palavra, dependendo do tradutor. Mas basicamente é isso aqui. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. Obrigado. Então o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. É aquilo que nós falamos desse sistema semiaberto, né? A prisão em regime semiaberto. Você se desprende e tem aí faculdades do espírito. E faculdades do espírito, gente, muitas vezes a gente que está aqui na Terra, que está aqui encarnado, a gente não tem noção da expansão que o nosso espírito tem, da visão, das percepções, do sentimento. É lógico que depende da evolução de cada espírito, depende da interação espiritual e da espiritualização de cada um de nós. Então, existem faculdades que nós não percebemos em estado fisicamente reencarnado aqui no corpo. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. E aqui, no sono, no estado de sono, os encontros, nós vamos ver um relato aqui que o André Luiz trouxe para nós nos mensageiros, é justamente isso, algumas forças morais que estão fragilizadas, algumas tendências, algumas situações que você está vivendo aqui, que está te trazendo dificuldades no seu comportamento, nas suas atitudes, vícios, né? Eu me lembro até, quem me conhece, quando eu fumava, né? Isso faz mais de 30 anos que eu parei de fumar, e quando eu parei de fumar, porque eu queria dar passe e queria estar melhor, e o Zezinho na época, que era o diretor da casa, falou assim, olha, você precisa parar de fumar, você já está na condição de dar passe, mas como é que você vai dar passe fumando assim ainda? Eu falei, não, vou parar. E eu não tinha fumado muito, né? Não tinha muitos anos de vício de cigarro, não. Mas mesmo assim, quando eu estava no estado liberto da matéria, no meu espírito,
eu ainda buscava, né? Eu tive uma comunicação uma vez que o Espírito colocou para mim que eu ainda buscava as bitucas, né? Os restinhos de cigarro em espírito. Então a gente vê e nota quando a gente vai falar de vícios, né? Que o vício que a alma traz, e realmente eu percebi em mim o meu vício do cigarro, que eu pegava lá a bituca para fumar em espírito, no estado de sono, quando eu estava, né, em desdobramento. É, e o meu corpo estava ali dormindo, mas meu espírito buscando o vício. E não só no cigarro, né, os vícios em gerais. Né? Quantas pessoas que estão viciadas, são viciadas no sexo, e ele sonha, né? Ele vive à noite, ele busca os lugares de sexo, e as mulheres ou os homens, ou vice-versa, ou se você for homem, você busca o seu parceiro ou sua parceira, enfim. Então, o espírito sempre vai representar e sempre vai agir de acordo com o que ele está aqui, com algumas variações dependendo do estado de cada um, dependendo da sua preparação moral e espiritual. Então, quando fala das forças morais, eu me lembrei das questões dos vícios, né? Eu me lembrei desse exemplo aí, porque realmente acontece. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, que é quando estamos aqui com o espírito encarnado, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Retemperar-se. Então, nós estamos retemperar é que você está fora de tempero, você está fora de equilíbrio. Então, a gente pode buscar em outros espíritos esse reequilíbrio e o quanto a gente recebe de ajuda nesse estado de libertação da alma. São muitas ajudas, né? E ela continua, esse prefácio é um pouco longo, mas traz um ensinamento muito bom. Diz assim, ó, aure no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. Aqueles anseios que a gente tem, aquelas inseguranças mesmo, como nós estamos vivendo hoje, né? Covid-19 aí, o que vai ser do Brasil, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser da minha vida, e como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar a saúde, como é que vai ficar as pessoas, como vão ficar as pessoas. E aí você, nesse medo, nessa vivência, você entra em estado de desdobramento pelo sono e você recebe muitas intuições. Então, por quê? Porque você pediu, a Sônia leu aqui nessa lição 24 do Coragem, né? Você pede, então você recebe. Você está vivendo um conflito no lar, um conflito com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, faça a sua prece ali. Coisas que você não está conseguindo resolver no seu estado de vigília, ou seja, encarnado, você pode ter várias intuições e tem várias ajudas, com certeza, no estado de sono. E ele diz, olha, você volta então e a intuição chega para nós. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, então, referindo-se ao nosso espírito. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Então, o presidiário perverso é aquele que está na categoria aí, se a gente for entrar em patologias, um psicopata, aquele que não tem sentimento, ele mata ou já matou, e ele é um perverso, ele rouba, ele faz todos os tipos de atrocidades, e aquilo para ele não sente, não tem um despertar de consciência tal que o faça arrepender ou se culpar. O perverso, ele não se culpa das coisas, o próprio nome já diz, é perversão mesmo, né? Ele não se abate com o que ele faz. Vai demorar às vezes alguns anos ou séculos para um espírito de um perverso nesses níveis que eu estou falando, de um psicopata, por exemplo, dele realmente estar aqui encarnado e ter esse momento do sono de proveito. Então, como acontece com o presidiário perverso, ele sai e continua fazendo os mesmos crimes lá fora, com a mesma crueldade, então não mudou nada, o estar aqui preso não melhorou ele em nada. Então é isso que esse parágrafo traz para nós. Se nós estamos aqui encarnados e precisamos melhorar para que o nosso espírito
nesses momentos de liberdade, tem um pouco mais de lucidez, de compreensão, de aprendizado, nós precisamos sair dessa crosta, dessa casca, das máscaras que a gente coloca em nós e sair de alguns estados de perversão ou de maldade que a gente encontra ainda no nosso espírito. É para isso que nós precisamos rever essa situação. E finalizando o parágrafo desse prefácio, se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Como eu disse das obras de André Luiz, me lembrei aqui de uma obra do Manuel Filomeno de Miranda, que é O Amanhecer de uma Nova Era, que os espíritos relatam os encontros que eles têm dos viciados, né? Eles estavam visitando uma Cracolândia, então os viciados, o espírito sai ali do corpo, né, no estado de sono, e eles continuam usando as drogas e continuam buscando pessoas que o nutram de algum entorpecente, se for o crack. Nesse exemplo era o crack que eles buscavam. Então está lá no livro Amanhecer de uma Nova Era, na psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então é isso que ele coloca. Então o perverso, o maldoso, o espírito, ele vai buscar as companhias daqueles. Se você está buscando ser melhor, buscando ter companhias de bons espíritos aqui, quando encarnado, no seu estado de vigília, você vai também buscar companhias de espíritos da mesma forma. É isso que essa prece traz para nós. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Olha, eu posso pedir tanto para os espíritos bons ou para um espírito amigo, companheiro que eu tenha afinidade. Busco conselhos, busco ajuda, busco conforto, busco que me livre do mal que eu próprio estou criando para mim. Das obsessões, gente, nas obsessões isso acontece demais. Os espíritos que nos obsediam continuam, quando a gente sai do corpo, eles continuam envolvendo-nos no mesmo fluido. E se você não tiver nessa prece, e isso não acontece de um dia para o outro, você precisa criar o hábito da prece após ao deitar ou antes de deitar. Eu costumo dizer que quando a gente deita, a gente não consegue nem terminar o Pai Nosso. Então sente na cama, faça a prece sentado antes de deitar. Porque depois que deitou, você começa aquela prece ali, dependendo do seu cansaço físico, você não termina a prece. Você vai terminar já lá do outro lado, se terminar, né? Então, essa preparação, eu quero que fica para nós aqui, a leitura que a gente traz isso aqui, é a responsabilidade que a gente tem com o nosso crescimento espiritual e também com essa questão do sono. Porque muitos, às vezes, têm pesadelos, sonhos turbulentos, sonhos com animais peçonhentos, com uma série de situações, como a gente vai ver agora nesse exemplo. Esse exemplo está no livro Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 38. Esse capítulo 38 chama Atividade Plena. Então, André Luiz estava em atividade no plano espiritual, nesse livro, com os companheiros que ali eles estavam em trabalho. E eles estavam observando um encontro de uma jovem, o texto traz isso, um encontro de uma jovem com sua avó, uma pessoa querida e que ela gostava muito, que ela tinha assim, um sentimento muito grande. E eles estavam aqui, eu quero ler um trechinho que ele diz assim, não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Foi um encontro de muita luz, de muito amor, um encontro assim, que trouxe a essa jovem muita energia, muita coragem, porque ela estava num momento difícil, indisposta, com situações conflitantes. E nesse encontro, como diz André Luiz aqui, houve uma restauração do seu ânimo. E aí fica
o ensinamento que ele trouxe aqui para nós, diz assim, ó, dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, porque isso a cobra ameaçadora aqui era o reflexo dos medos que ela tinha, dos medos, das inseguranças e também dos desejos que em alguns animais peçonhentos são refletidos aí no sono. Então ela diz, ó, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor. Então você vê o processo de recuperação, de melhora que ela teve ali no momento do sono. Ela estava vivendo um conflito, trouxe a cobra como um réptil que gera medo, que gera pavor, né? E depois isso transforma-se em flores, pelo efeito também do espírito da avó que estava ali, né? Achei muito bonito isso aqui. Aí ele fala, ó, para transformar-se em perfumada flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Então ela traz ainda a lembrança olfativa do perfume da rosa, das rosas, né? E aí ele finaliza, afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Então ela recebeu instruções da avó, porque aqui eu não li todo o capítulo, mas era um encontro tete a tete mesmo. Ela sentou à frente da sua avó, como relata aqui no livro, e conversaram assim, amistosamente, amigavelmente, com muito carinho e frente a frente. E esse movimento ela não trouxe como lembrança, porque como nós vimos lá na questão 412 do Livro dos Espíritos, o sonho é a lembrança, a recordação que você traz, né? Então eu trouxe isso aqui no livro do André Luiz, nos Mensageiros. Então quem tiver também, quiser ler todo, porque ele é rico em detalhes, né? Aqui o nosso tempo não dá para esmiuçar, mas são detalhes muito positivos, muito consoladores e muito importantes para que a gente se prepare mais para o sono. E eu trouxe aqui aquela era 408, a 412, que agora que nós vamos ler. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fadigar o corpo? Lembram que muitos falam assim, nossa, eu acordei tão cansada, mas tão cansada, que parece que eu trabalhei a noite inteira. Então é essa pergunta que Kardec fez, porque isso era comum, os médios às vezes que trabalhavam à noite, quando voltavam para o corpo, sentiam uma certa fadiga, um certo cansaço. E alguns estados emocionais, arrisco aqui a dizer, pelas experiências que a gente tem de atendimento, alguns estados emocionais que a pessoa deita num estado depressivo, ou num estado de ansiedade tão grande, que ela acorda cansada, ela acorda esgotada, porque a energia que ela se desgastou para dormir e também o tempo que ela ficou em espírito. E as vivências espirituais, gente. Existem vivências espirituais que trazem ao corpo físico dores, mal-estar, fadiga, cansaço, desânimo. Então nós temos ali a leitura do Evangelho, a melancolia, né? Sabeis porque uma vaga tristeza apodera de vossa alma. Então quando você volta, né, o espírito volta para o corpo e o espírito não queria voltar, ele sentia em vão aquela liberdade, mas preso, ungido ao corpo, ele tem que voltar. A leitura do Evangelho traz isso. Então traz esse abatimento, né, esse cansaço. E a resposta dos espíritos é a seguinte: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então a gente pode trazer fadigas pelas atividades que o espírito vivenciou, tá? Os médios, como eu disse, eles têm muito isso. Na lição de número 100, o item 100 do livro dos médios, fala o seguinte para nós, na questão das vivências e das aparições, porque nós temos aí na lembrança, né, alguns espíritos que a gente vê, né, em espírito e a gente não consegue vê-los quando estamos aqui em estado de vigília. Isso acontece com muitos médiuns aqui na Terra.
da nossa casa também acontece, entre outros. Então, aí o Kardec trouxe esse item para nós. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. São as aparições dos espíritos, né? Pela explicação desse fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. A explicação do fenômeno da vidência, ou da visão no estado do sono. Vamos apresentar primeiro as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Eu trouxe uma pergunta e uma resposta para nós. A pergunta é a seguinte: podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Então, o que eu trouxe para nós, obviamente o livro vai trazer vários relatos e outras questões sobre outras aparições, e aí ele diz, podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas o veem quando acordadas, porém isso é mais raro, como eu disse no início dessa frase, que o espírito pode aparecer para você, as aparições acontecem, mas você precisa ter um quadro de vidência, você precisa ter o dom da vidência para ver os espíritos, como o Chico via, como nós vemos os outros encarnados. O Chico via os espíritos como a gente vê o encarnado. Então, esse seria o item do Livro dos Médiuns, e eu gostaria de convidar os irmãos, principalmente os médiuns que têm dúvida, que trazem relatos dos sonhos. Esse item 100, ele explica essas aparições, ele explica as relações que a gente tem. Médiuns que têm o desdobramento mais aprimorado, que é a faculdade de desdobrar, às vezes sai no sonambulismo, ou sai e visita outros locais e trazem essas recordações muito visíveis, muito reais. Esses médiuns de desdobramentos acontecem. Então a gente convida aí os companheiros para lerem o item 100 do Livro dos Médiuns, tá certo? Mas hoje eu trouxe só isso no sentido de lembrar que quando você tem uma afinidade com o Espírito e você gostaria de estar com ele nesse momento, no momento do sono, por exemplo, então faz a sua prece, peça ao seu anjo da guarda para que traga esse Espírito, para que você converse com ele. E a dica que eu deixo é a seguinte, eu faço isso muito, pedir ao seu anjo da guarda, ou ao Espírito que apareceu para você, que te deixe a lembrança na sua memória. Porque aí você vai trazer essa recordação boa, e a recordação visual, a recordação do que você viu no sono. Isso é muito interessante, e a gente pode fazer e pode pedir, como a própria leitura da mensagem da prece hoje, né? Prece e atenção, é isso? Então a gente, oração e atenção, prece e atenção, oração e atenção, que a gente tenha essa atenção também. Esteja atento a isso, porque a prece tem uma força muito grande. E se você merecer, aquilo lógico que você vai receber. Mesmo que você não mereça 100%, mas que nenhuma prece fica sem ser ouvida. Então, como eu disse, às vezes a gente está vivendo conflitos, hoje nós estamos em confinamento, às vezes a paciência que a gente já não tem, já vai perdendo mais aquela que tem, o estresse vai chegando, as fadigas vêm. Então é importante a gente ter essas preces e no momento do sono a gente pedir ajuda para o nosso lar, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, porque aí a gente consegue ter uma harmonia, um equilíbrio. O que a prece vem dizer? Nós estamos caminhando aí para o final dessa live, né? O que a prece vem trazer? A prece é pequena, mas ela traz um ensinamento bem rico para nós. Ela diz assim, minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Então você está comunicando à sua alma que você vai encontrar com outros espíritos. Muitos acham isso que não precisa falar, bom, isso já é uma coisa natural, né? Principalmente os espíritos mais antigos, não, isso já acontece natural. Não, você precisa pedir, você precisa falar com você, olha, agora você vai sair do corpo e você vai entrar em contato com outros espíritos. Busque aprendizados, busque estar em contato com espíritos que realmente da casa, os espíritos protetores da nossa casa,
os espíritos amigos que a gente já tem aí, convivências, ou aqueles que já têm seu guia espiritual, que já trabalha mais tempo na mediunidade, ou aqueles que não têm, mas têm uma afinidade por um espírito ou outro, né? E eu conto para vocês aqui de uma experiência maravilhosa. Eu estava a gente tem esse programa na rádio, na web Rádio Fraternidade, que é Refletindo com Joana. E no começo eu estava muito inseguro quanto a isso. E eu tinha conversado com o Divaldo na vinda dele aqui, só para a gente exemplificar o que é a prece no sentido na hora de dormir. Então aí eu tinha conversado com o Divaldo e a gente ia começar o programa com muita insegurança, como que começa, por onde começa. E aí a gente teve ali a inspiração de iniciar pelo autodescobrimento, uma busca interior, que é o livro da Joana, né? E aí, no sonho, eu estive com o Divaldo. E o Divaldo estava autografando, eu cheguei lá perto dele, né? E a gente conversa mentalmente, essa questão da expansão da alma, o seu espírito conversa, e eu conversei com ele, ele me acenou para que eu fosse até ele. Eu fui, ele terminou ali, a gente sentou, isso no sonho, sentou, aí ele disse assim, olha, o Dr. Bezerra está ali em cima, e ele pediu para você lá que ele vai te ensinar a orar. Ensinar a orar. E eu estava conversando outras coisas, perguntando outras coisas para ele. Ele falou, não, você vai lá, que ele vai te ensinar a orar. E eu cheguei, eu não vi o Dr. Bezerra 100%, né, assim, todo o corpo, mas vi que era ele e fiquei ali emocionado. E ele vira, meu filho. E eu virei e fiquei de costas para ele. E ele falou assim, agora estenda as mãos. E aí falou o nome de 3 anjos na época, que eu me lembro, anjo Gabriel, anjo Rafael e anjo Miguel. Falou, olha, quando você for orar, você levanta as mãos. Você está numa situação difícil, você está com medo, você está inseguro, você está com alguma dificuldade. Então você vai cerrar os seus olhos e você vai levantar as mãos mesmo assim, ó, com as 2 mãos ao alto, e vai pedir. E assim eu fiz. E eu trouxe essa recordação. E até hoje, quando eu não fico pedindo anjos ou espíritos, né? A gente fala anjos, são espíritos superiores a todo tempo e a toda hora. Quando uma necessidade, ou a casa está passando uma dificuldade, eu estou passando, eu não sei por onde começar, ou não sei o que fazer, eu faço essa prece. Então que a gente entenda que é preciso conversar com a sua alma, para que você se prepare para ter esses encontros. E aí ele finaliza essa prece dizendo assim, ó, venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Então você pode pedir para que o sonho, que é a lembrança, chegue e fique essa parte, a melhor parte, ou a parte que a espiritualidade possa ali te dar uma impressão, deixar uma impressão para você. E essa impressão vem na forma de memória, de memorização, e traz esse ambiente saudável, esse ambiente salutar. Como o exemplo do livro dos Mensageiros, a jovem desperta, né? E desperta com aquela lembrança, parece que eu tive com a minha avó, tive um encontro tão bom, parece que eu sonhei, mas tinha muita gente e tal, né? Mas o olfato da flor. Então, isso são recordações, isso são movimentos que o nosso espírito tem no ato do sono, no momento do sono. Então, esse sentido de prece na hora de dormir, é para isso, para que nós nos preparemos, estejamos prontos para atender às nossas dificuldades, buscar consolo, buscar amparo, atender também alguns companheiros, como muitos médiuns trabalham durante o desdobramento, durante o sono. Então, isso seria o item 38 e 39, amigos. Então, fica assim a nossa gratidão. Tem uma pergunta? Qual a diferença da prece decorada e espontânea? Qual a melhor? Né? Minha mãe foi embora, tem 8 meses. Tá. Bom, primeiro aqui. Qual a diferença da prece decorada e espontânea? Qual a melhor?
sem dúvida, sem sombra de dúvida, a espontânea, que sai do seu coração, autêntica. Autêntica é espontânea, autêntica é verdadeira, é aquilo que você sente no momento. Porque você pode decorar uma prece de cartas, por exemplo, que é linda, mas você decorou tanto que você fala aquilo lá, você não falou o que você precisa. Você não pediu, você não conversou com Deus, com o seu anjo da guarda, daquilo que você precisa. E essa conversa é a prece. Então muita gente fala assim, como que eu tenho que orar? Gente, simplesmente, assim, meu bom anjo da guarda, te peço que me ajude, me inspire nisso e nisso. Eu estou com dificuldade em mudar esse meu comportamento. Eu estou com dificuldade em passar essa fase da minha vida. Eu estou sofrendo, não sei o que eu faço. Eu estou doente fisicamente. Eu peço que os espíritos da saúde estejam comigo, que o Senhor me ajude. Eu estou pedindo, eu estou fazendo uma prece. Isso é espontaneidade, né? Aqui a outra. Minha mãe foi embora tem 8 meses e é muito difícil. Eu sonhei com ela, parecia muito real. Com certeza você teve um encontro com a sua mãe, né? Não tenha dúvida. Isso, muitos podem pensar assim, não, porque você não para de pensar nela, você pode imaginar. Existe imaginações, criações mentais nossas. Mas quando isso traz essa impressão real, como você relatou aqui na sua fala, essa impressão real denota a veracidade do fato do encontro que você teve com a sua mãe, tá bom? Mais alguma? Qual que é a pergunta do Livro dos Espíritos? Qual que é a pergunta do Livro dos Espíritos? Gente, as perguntas do Livro dos Espíritos que retratam toda essa questão do sono e do sonho, dos encontros espirituais, é da 400 a 418. Então são 18 questões entre a 400 e a 418 que retrata todo esse assunto, tá? Fica aí um exercício para casa, né? Vamos sentar e estudar o Livro dos Espíritos nessas questões que trazem realmente grandes ensinamentos para nós. Tá? Tem mais perguntas? Né? Tem mais perguntas, mas nosso tempo, né? Tem mais alguma que dá? Tá. Tenho sonhado muito socorrendo pessoas acidentadas. Meu espírito está ajudando? Sim, seu espírito está ajudando. Você pode ter um viés aí de ajudar mesmo, de apoiar, de querer com seus fluidos ali ajudar essa pessoa ou acolher, né? Então você está vivendo esses momentos. Então é mais uma oportunidade para você pensar o quanto você está preparando a sua noite, né? Então hoje mesmo já prepara, se tiver esses encontros, né? Já sejam encontros que você traga impressões boas e se sinta bem com esses encontros, tá bom, gente? Então tem algumas perguntas, a Sônia está ali me relatando, mas nosso tempo já não deu. Nós vamos finalizar com a prece, e nessa prece nós fazemos a fluidificação, pedimos a fluidificação das águas, e vocês podem colocar uma jarra aí, né, na sua frente e mentalizar para que você tome essa água durante a sua semana até na próxima segunda, que nós teremos um outro encontro, né? Então vamos finalizando o nosso trabalho, vamos cerrar os nossos olhos e fazermos a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, Mestre amado e Senhor, por mais esse momento feliz, onde a doutrina espírita nos esclarece tanto nós aqui em estado de vigília, como foi dito e ensinado, tanto no estado de libertação ou liberdade momentânea do espírito, essa semi-libertação que nós temos. Que esses momentos de lucidez nessa noite, que nós tenhamos sonhos, encontros, na verdade, encontros de saúde para aqueles que estão vivendo as dores físicas, encontros de diálogos que nutram e reequilibrem os pensamentos, as emoções daqueles que estão sofrendo alguma emoção, o medo, ou a tristeza, ou a emoção da raiva, seja ela qual for, seja qual insegurança for. Se você está vivendo um conflito familiar,
Então pare nesse momento, faça sua prece essa noite, peça que vocês encontrem o casal com um espírito amigo e que vocês tragam essa recordação através de uma boa lembrança, de uma boa palavra, de uma frase que ressignifique, reestruture e reequilibre vocês, né, naquilo que vocês estiverem vivendo. Nessa pandemia do coronavírus, nós vibramos por todos que estão nos hospitais, nas UTIs, alguns estados que são epicentros, que estão aí com condições mais difíceis, como Amazonas, lá em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília. Então, a gente pede a Deus que a espiritualidade possa, né, acolher e ajudar aqueles que têm essa prova do desencarne pelo coronavírus. Muitos não terão, né? Milhares e milhares de pessoas, milhões, né, de pessoas não vão desencarnar. Nós estamos aí com mais de 100 mil, né, 130 mil, se eu não me engano, de desencarnes. São muitos no mundo, mas comparado a uma peste espanhola, né? Então que a gente tenha aí essa prece que leve luz, consolo, amparo, proteção a todos aqueles que fazem tratamento na Casa Espírita Estrada da Luz, que sintam-se envolvidos nesse amor, na equipe espiritual que visita o lar de cada um nesse instante, levando através dessa prece, através desse passe à distância, o lenitivo, o equilíbrio, né, tanto físico, espiritual, emocional de cada um. Que esse momento de luz acalme os nossos corações, acerene as nossas emoções, traga saúde e proteção espiritual por todo esse Brasil, por todo o mundo e por todos os países onde as mortes são em números maiores. Que Jesus, o governador desse planeta, esteja à frente dessas batalhas entre o mal, entre a dor, entre o sofrimento e, por que não dizer, a bênção do sofrimento, porque ele é uma bênção, como temos aprendido. Não é fácil passar, mas é uma bênção. A todos que desencarnam então nesse dia, que Jesus ilumine a cada um. A todos que ficam, que nós aprendamos a conviver conosco mesmo nesses momentos onde estamos sozinhos conosco e temos tempo para viver a nós mesmos e a viver fora da casa espírita com equilíbrio, para que ao voltarmos aos trabalhos estejamos tranquilos, serenos e em paz. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a noite de cada um, hoje e sempre. Que assim seja.